Meus queridos, na noite de hoje nós faremos uma abordagem um pouco diferente do que é de costume da nossa igreja. Nós faremos uma visão panorâmica de 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 7. Você já pode abrir a sua Bíblia e se preparar. O que é uma visão panorâmica? A visão panorâmica é como se fosse uma visão de um avião. Ele vai passar e está vendo só o macro do texto. Então não vamos abordar os detalhes de todos os textos do capítulo 1 ao capítulo 7, até porque não daria tempo de fazer isso. Mas eu encorajo aqueles que nunca ouviram do capítulo 1 ao capítulo 7, no nosso canal no YouTube tem as pregações da nossa igreja. Então faremos uma apresentação panorâmica, porque na semana que vem o nosso irmão Adonias estará ministrando o capítulo 8. Então é muito importante vermos o que já aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 7, para que no capítulo 8 tenhamos a compreensão correta do texto. Mas, com isso eu não quero, de maneira nenhuma, desmerecer uma visão panorâmica do texto, por não ser uma pregação expositiva. Eu creio que o Senhor tem muito a nos dizer nessa visão panorâmica. Vamos orar e pedir para que Deus nos guarde, nos abençoe e guie o nosso coração durante esse momento. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir a Tua santa palavra. Sabemos que em muitos outros lugares oportunidades como essa acontecem em abrigos, em esconderijos, mas o Senhor nos deu essa graça. E que venhamos aproveitar, venhamos usufruir, Senhor. Temos nossos ouvidos atentos, os nossos corações abertos a receber a Tua palavra e ao mesmo tempo responder com obediência. Guarde os nossos corações durante esses minutos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que sempre me fascinou no Evangelho, sabe o que é? A capacidade do Evangelho em responder todas as questões. A mensagem do Evangelho é um tipo de mensagem que rompe os séculos, rompe civilizações, que rompe classes sociais. O Evangelho consegue responder todas as coisas. No Evangelho, por exemplo, nós temos resposta para a sexualidade, nós temos resposta para relacionamentos, nós temos respostas para briga, para dinheiro, sobre o que estudar, como estudar. Então o Evangelho, ele tem resposta realmente para tudo. Tanto é que o tema da nossa mensagem hoje é o Evangelho é a resposta. E vamos ver o porquê isso é desenvolvido em Paulo, em Coríntios. E isso só revela a plenitude da mensagem que o Senhor nos deixou. Isso é muito importante. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, olha o que o apóstolo Pedro vai dizer: que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Observe o texto. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que Pedro quer dizer? Que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos para a vida e para a piedade. E o Evangelho é uma dessas respostas. Está com dúvida sobre algum tema? O Evangelho tem algo a dizer sobre ele. Não importa qual seja, o Evangelho tem as respostas para os problemas. A mensagem do Evangelho é completa. E a sua completude não é apenas na mensagem em si. Obviamente, nós não podemos acrescentar nada ao Evangelho. O Evangelho está fechado na sua teoria, na sua mensagem. Mas o Evangelho é completo em que sentido? Ele consegue não apenas responder, mas se posicionar sobre todos os assuntos desse mundo. Atividades, problemas, calamidades. A mensagem é completa. Talvez alguém pergunte aqui: mas Lucas, lendo a Bíblia, eu não vejo o Evangelho respondendo coisas sobre o Instagram, o Facebook, o YouTube, nem sobre o mercado financeiro, bolsa de valores. De fato,
você não encontrará essas palavras no texto bíblico. Eu aprofundo isso. Quando Paulo, Lucas ou Pedro, ao escrever o texto bíblico, essas coisas não passavam pela sua cabeça. Porém, no Evangelho, nós temos princípios que devem fazer com que a nossa vida seja dirigida nessas coisas também. É por isso que o Evangelho rompe civilizações. Ele rompe com os séculos. Por mais que o Lucas não soubesse que era Instagram ou Facebook, nós temos no Evangelho mensagens que podem nos dirigir a respeito dessas coisas. O Evangelho rompe com o tempo. O Evangelho, ele responde às questões do tempo. O Evangelho, ele é a resposta do tempo. Ele não apenas fornece a resposta, ele mesmo é a resposta. Grave isso. O Evangelho não apenas fornece a resposta, ele é a resposta. Paulo vai dizer a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 6, Paulo vai responder com o Evangelho algumas coisas. Preste atenção no texto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo vai responder: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade e a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Paulo responde um problema da ganância ao dinheiro. Como ele responde? O Evangelho. Paulo não diz a Timóteo tem uma clínica de reabilitação na Macedônia. É muito boa. Especialistas podem ser. Você vai lá nessa clínica e vai se reabilitar. O Evangelho é poderoso para fazer isso. E com isso eu não quero desmerecer clínicas de reabilitação do nosso tempo. Não estou dizendo isso. Mas o Evangelho responde todas essas coisas. Ele dá o parecer dele, a posição, ele se posiciona. Isso é muito interessante em toda a Bíblia. Diante de todos os dilemas da vida, o Evangelho é apresentado como uma resposta para aqueles que querem investir no mercado financeiro, que tem uma carteira promissora, que querem comprar Bitcoin, qualquer coisa do tipo. Entenda, o Evangelho tem coisas a dizer sobre isso. Se você quer casar, o Evangelho tem coisas a dizer sobre isso, porque o Evangelho vai se posicionar diante de tudo. Com isso, e é muito importante, eu não quero dizer que o Evangelho é como uma espécie de ser vivo que se adapta rapidamente a um ambiente desconhecido. Nós sabemos que alguns animais, plantas e até seres humanos conseguem se adaptar rapidamente num ambiente que eles nunca conheceram, num contexto diferente. Mas o Evangelho não é assim. Ele não está aqui para ser adaptado. Enquanto a visão pecaminosa do mundo tem algo a dizer, por exemplo, sobre a sexualidade, bem, o Evangelho não está ali para ser adaptado. O Evangelho não está ali para ser conformado. Sabe por quê? O Evangelho é autoritativo. Ele exerce a autoridade. Ele não se submete, mas ele ordena a submissão. Isso é muito importante, porque o Evangelho ele vai romper os séculos, ele vai romper civilizações, classes sociais, passando por séculos e séculos. E ele sobrevive até hoje, não porque ele se uniu com a cultura, mas que ele se impôs, dizendo quais são as suas prerrogativas e qual é a sua mensagem. Isso é a característica do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Enquanto o mundo ele tem resposta para tudo, não se conformem aos padrões do mundo. O Evangelho tem uma resposta sobre isso. Tem uma resposta. E no Evangelho não será apenas uma das respostas que você pode escolher. Mas no texto bíblico nós vemos que o Evangelho é a única resposta verdadeira. Por que isso é importante?
Bem, essa abordagem inicial é importante porque Paulo vai se utilizar dessas coisas para responder os irmãos em Corinto. Mas não apenas para o contexto de Corinto, hoje também. Isso é muito importante. Alguns homens que são considerados pastores, que estão em lugares, que são considerados igrejas, têm um pensamento totalmente diferente da Bíblia a respeito de sexualidade, de sucesso, de dinheiro. Eu acho que isso não é uma novidade para ninguém. Mas o que esses homens fazem? Seguindo os preceitos do mundo sobre esses temas. Eles adaptaram, submeteram, melhor, eles desprezaram a mensagem do Evangelho, fazendo com que o Evangelho seja adaptável às nuances dos pecados dos homens. Bem, não é muito incomum você encontrar igrejas onde práticas sexuais sejam permitidas. Práticas homossexuais. Igrejas onde a palavra não é pregada, onde você pode fazer qualquer tipo de coisa, porque você é totalmente livre. O que eles fizeram? Submeteram o Evangelho. Desprezaram o Evangelho. E, na verdade, tudo isso não é Evangelho. O apóstolo Paulo, em relação a Corinto, não é apenas o escritor da carta, mas ele é o plantador da igreja. Isso vai ser importante, porque o apóstolo Paulo ele vai responder todas as questões dessa carta, não com a filosofia do mundo, não com a inteligência dos gregos e dos romanos. Ele simplesmente usará o Evangelho, sem diluição, sem mistura, sem adaptação. O Evangelho, como ele é a resposta para todas as situações, meus queridos. Talvez para vocês ouvir esse tipo de coisa seja: eu conheço essa mensagem. Eu já ouvi isso algumas vezes. Mas entenda, o Evangelho ele é a resposta para todas as situações, tanto da sua vida privada, no seu coração, na sua mente, quanto na vida pública. Do capítulo 1 ao capítulo 7, como eu falei, o apóstolo Paulo vai resolver grandes dilemas que foram levantados. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 4, o problema maior é das facções e de divisões que estavam ocorrendo dentro da igreja. Capítulo 5, Paulo vai responder com o Evangelho sobre imoralidade sexual. No capítulo 6, ele vai responder sobre pendências judiciais entre irmãos e, mais uma vez, imoralidade sexual. E no capítulo 7, questões sobre relacionamento, divórcio, relação de casados, solteiros e viúvos. Lembre-se, o Evangelho ele vai responder às situações da sociedade. Então, entender, primeiramente, como a sociedade de Corinto se organizava é muito importante. Bem, nós não podemos ir, nem precisamos ir muito longe. Basta pegar a cidade de Ópolis, Mesquita, Nova Iguaçu e São João. Eu tenho certeza que a dinâmica dessas cidades é bem diferente da dinâmica de cidades como Leblon. Em relação a dinheiro, em relação a lojas, como as pessoas se comportam, o que elas pensam, planos, problemas. Bem, o problema que eu enfrento é o preço do tomate, o preço do limão. São problemas diferentes de pessoas que vivem em lugares muito ricos. Mas o Evangelho, mais uma vez, ele vai responder todas as coisas sem interrupções de classe social. Então, quero convidá-los, ainda não entrando no texto, a pensar como a cidade de Corinto se organizava. Porque isso vai fazer muita diferença naquilo que Paulo vai responder. A cidade de Corinto é uma cidade muito antiga. E ela foi destruída ali pelo ano de 168 a.C. Júlio César ele vai reconstruir a cidade por volta de 44 a.C. Então, na época de Paulo, a cidade reconstruída era muito recente. Porém, algo interessante de Corinto é que ela teve um boom muito grande e muito rápido. O dinheiro foi investido. E como a cidade tinha 2 portos, a cidade de Corinto virou um centro comercial, onde as pessoas paravam, os navios faziam negociações, onde as pessoas paravam para conhecer o entretenimento de Corinto. Qualquer pessoa que quisesse atravessar o mundo teria que parar por Corinto, tá? Para reabastecer, para conhecer, enfim. Corinto se tornou uma cidade muito grande rapidamente. Alguns vão estimar, por exemplo, que na época de Paulo, Corinto tinha aproximadamente
de 600 a 800 mil habitantes. Tá? Só que Corinto era muito diversificado, como hoje talvez. Por exemplo, em Corinto nós temos sinagoga, templo de Apolo, templo de Afrodite e depois, para a chegada do apóstolo Paulo, temos igreja. Então, uma cidade com muitas manifestações religiosas. E sobre o templo de Afrodite, é importante mencionar, porque as questões de imoralidade sexual que Paulo vai debater aqui, tem a ver com a maneira como a sociedade de Corinto lidava com Afrodite. Afrodite, o templo dela, né, era construído mais ou menos por 1000 prostitutas sexuais, né, cultuais, na verdade. O que isso significa? Como a cidade de Corinto tinha 2 portos e chegavam muitos marinheiros, muitas pessoas entravam e saíam da cidade, uma das formas dessas prostitutas adorarem Afrodite, cultuarem, era descer, né, porque o templo ficava na parte muito alta de Corinto, elas desciam e tinham relações sexuais com aqueles homens. Isso diariamente, a chegada dessa região era muito, muito polvorosa. Alguns vão dizer, pesquisadores, que essa prática que as sacerdotisas de Afrodite tinham era quase que um rito de iniciação à cidade de Corinto. Qualquer visitante que passasse por ali teria esse tipo de experiência. Era muito normal isso acontecer. Mas, Lucas, e os judeus que estavam ali passaram por isso? Eu creio que não. Mas não tem quando a boa parte da sociedade está entregue àquelas práticas. A gente fala que todo mundo está entregue àquilo ali. Mas é mais uma situação mais geral. Mas era muito comum as pessoas se envolverem nesses cultos sexuais. Então perceba a permissividade daquela cidade. Cidade rica, pessoas entrando e saindo, práticas sexuais acontecendo de forma de culto. Chegou um tempo, né, isso quem vai dizer é o Hernando Dias Lopes, que a palavra Corinto, ela se tornou quase uma ofensa. Por quê? Ela denotava permissividade, imoralidade, perversão. Então, se você quiser xingar alguém no mundo antigo, sai daí o Corinto. Interessante, né? Hoje nós temos coisas parecidas. O carioca, por exemplo, é conhecido como malandro. Então o carioca vai para São Paulo e mais um malandro, quer se dar bem às pessoas. O brasileiro é conhecido lá fora, alguns dizem como um malandro também. Isso acontecia com os habitantes de Corinto. Então entenda o contexto de tudo isso. Algo terrível, escandaloso. E em Atos, capítulo 18, vai relatar, Lucas vai dizer, como Paulo chegou àquela cidade. Ele sai de Bereia, ele chega a Corinto. Para ele se estabelecer a Corinto, ele se achega de Áquila e Priscila. E como Áquila e Priscila têm a mesma função que eles, de fazer tendas, Paulo começa a morar com eles. E aos sábados, Paulo vai à sinagoga para pregar o Evangelho. Dizer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, ele é o Messias. Só que de tanto Paulo fazer isso, as pessoas, Paulo, sai daqui, despreza a mensagem, expulsam Paulo. Paulo fica, né, daquele jeito, chateado. Mas o Senhor, ele tem os seus meios. O chefe da sinagoga é convertido. Ele criou a mensagem de Paulo. E talvez Paulo tivesse angustiado até com medo. O Senhor aparece em visão para Paulo e diz: Paulo, não tenha medo. Ninguém vai te machucar aqui, porque eu estou contigo. Olha que encorajamento. E olha só, Paulo, não cesse de falar, continue falando, porque há muito povo andando nessa cidade. Então, com esse encorajamento que veio de Deus, né, Paulo deve ter dado uma máquina de pregação. Ele fica em Corinto durante 1 ano e meio, e a igreja é fundada, né, é estabelecida, e depois ele vai para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele fica um tempo em Éfeso, ele vai escrever essa carta. Então a carta tem a ver com essa ida de Paulo para Éfeso, ele sai de Corinto. Algumas pessoas falam de alguns problemas que estão acontecendo em Corinto, ele recebe a carta e começa a escrever e responder evangelicamente aquelas questões. Eu quero convidá-los agora a entrar no texto, lembrando, não vamos fazer versículo por versículo, porque não tem como a gente fazer isso. Mas vamos entender qual é o padrão de Paulo em Corinto. Paulo ele vai levantar o problema que está acontecendo, e lembra, ele vai trazer o evangelho como resposta.
Isso é muito importante, meus queridos. Como Paulo vai abordar cada um dos temas. O Evangelho sendo a resposta. Então vamos para a primeira carta, capítulo 1, e trabalhar o primeiro problema daquela igreja: divisões e facções. Versículo 10. Vamos ver qual é o problema dessa igreja. Diz assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-vos que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, o que estava acontecendo ali? Estava existindo algum tipo de partidarismo naquela igreja. Alguns comentaristas vão elucidar dizendo que é uma espécie de culto a heróis, culto à personalidade. O que seria basicamente isso? Como nós falamos aqui, Paulo foi o fundador, o plantador da igreja. Então, talvez, alguns que viram e participaram da plantação dissessem: não, eu estou com Paulo. Ele é o plantador, eu estava aqui junto com ele, trabalhei com ele, eu estou junto com Paulo, e Paulo é isso e Paulo é aquilo. Não abro mão. Como na igreja tinha judeus, certamente esses judeus ficaram mais ao lado de Pedro, por ter uma raiz mais forte. Não, eu sou de Pedro. Pedro é judeu, ele está comigo. E outros foram para Apolo, que era uma pessoa que tinha uma retórica fenomenal. Sabia explicar muito bem, era poderoso em palavras. E outros, uma posição de espirituais: não, sou de Paulo, não sou de Paulo, não sou de Pedro, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Desprezando todo mundo. Não, os caras aí não, sou de Cristo, Jesus Cristo é meu Senhor. Um culto a personalidades. Então, Paulo levanta esse problema. E a pergunta é: como Paulo vai responder isso? Ele poderia dizer: olha só, Pedro negou, Apolo nunca viu, eu nunca neguei e eu vi. Ele poderia, de alguma forma, trazer algum tipo de glória a ele, como plantador da igreja, e dizer: não, eu tenho proeminência nesse lugar, eu preciso ser visto com um olhar diferente. Mas o apóstolo Paulo, ele vai responder isso com o Evangelho. Capítulo 3, versículo 4. Olha como o apóstolo responde a esse problema. Capítulo 3, versículo 4. Quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos. Paulo já bate. E isso que vocês estão fazendo é segundo os padrões humanos. É segundo a sabedoria pecaminosa desse mundo, não provém de Deus. Versículo 5. Quem é Paulo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concede a cada um. Aí ele vai dizer: eu plantei, o outro regou e o outro colheu. Não existe aqui competição, existe cooperação. Se Paulo fez algo, depois Pedro fez alguma coisa, e Apolo depois colheu os frutos, não é Apolo que tem a proeminência na glória, não é Paulo que tem a proeminência em plantar, e nem Pedro talvez por dar o prosseguimento. A glória procede de Deus, porque eles são servos. Eles se consideram servos. E é muito interessante pensar nessas coisas. Infelizmente, uns anos atrás eu vi, em um lugar que alguns chamam de igreja, o pastor entrando dentro de alguma coisa com um camaro amarelo, um carro daqueles assim bonitões. Ele entrava dirigindo o carro quando da igreja, todo mundo. E outros pastores entrando com uma coroa de rei, de apóstolos foram para rei, e sendo aplaudidos, ovacionados, com grandes tons no púlpito, sendo adorados, paparicados, enquanto Paulo diz: somos servos. O culto à personalidade, o culto a heróis, isso não existe. Paulo vai
esvaziar essa tendência. Através de quê? Através do Evangelho. Se colocando em seu lugar. Certo. E a glória de quem? De Deus. Não façam isso, pois todos nós somos certos. Aí no capítulo 4, no versículo 1, ele vai dar um arremate final a essa questão. Melhor, capítulo 3, versículo 21. Aí vamos até o capítulo 4. Olha o que ele diz. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo, ele tem a concepção daquilo que ele é servo, mas ele está encorajando a igreja a considerá-los como isso. Ele já disse, eu sou servo, Apolo é servo, Cefas é servo. Mas considerem também essas coisas. Abandonem o culto à personalidade. Abandonem esse tipo de idolatria. Porque isso causa divisão. A glória pertence a Cristo. E o texto, ou a palavra que é usada aqui, como encarregado, é mordomo. Não é? O mordomo no mundo antigo, ele não ocupava o lugar de providenciar os alimentos. Por exemplo, o dono da casa comprava os alimentos e o mordomo, ele tinha que preparar os alimentos, cuidar da despensa, para fazer com que as coisas sejam bem administradas. Paulo está dizendo, nós somos mordomos. A comida não procede da gente. Nós pregamos. Nós anunciamos a mensagem. Então, se for para a glória, dê glória ao dono da casa, que é ele que providencia a comida. E o outro termo que ele usa aqui como ministros de Cristo é um termo um pouco, como posso dizer, controverso dentro do grego, mas de uma forma geral, ele sempre é usado no Novo Testamento como pessoas que estão sendo subordinadas. Então Paulo se considera e os demais como pessoas subordinadas a Cristo. Então quem tem que ser adorado é o Cristo e não os ministros. Olha que coisa importante. Olha como Paulo responde às questões da vida. As questões do seu tempo são respondidas com o Evangelho. Muito bom. Próximo ponto e próxima questão que Paulo vai resolver. Capítulo 5, sobre imoralidade sexual. Então, mais uma vez, a dinâmica de Paulo é: eu vou lançar o problema aqui, eu vou abordar o problema e depois eu vou responder com o Evangelho a esse problema. Então, preste atenção. Versículo 1 ao versículo 2. Ele diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. E imoralidade, como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, entenda o contexto foi permissividade, promiscuidade, imoralidade, ao ponto de alguém na igreja ter relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso já seria um problema grave. Um outro problema que vai ser grave também é que os irmãos daquela igreja tinham cuidado, não fizeram nada. É como se, não, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida, ele sabe o que ele está fazendo e deixa isso quieto. Como Paulo responde isso? Ele precisa responder com o Evangelho. Seria muito fácil Paulo dizer: olha só, não pode fazer isso, isso aí é uma coisa muito errada. Até entre os pagãos, isso não é feito, ele vai dizer isso, coisa que não é nem cometida entre os gentios. Ele poderia dar um discurso moral, humano, social sobre o assunto. Talvez pudesse até chegar no coração daquele rapaz. Mas a resposta de Paulo é uma resposta completa, verdadeira, porque é a resposta do Evangelho. Então ele vai dizer no versículo 4: em nome de nosso Senhor Jesus,
reunidos vocês no meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, e esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o próprio Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento deve dar toda a massa. Então, como Paulo vai trabalhar essa questão? Ele vai trabalhar com disciplina bíblica. Esse irmão, ou essa pessoa que fez isso, não está arrependido, ele precisa ser disciplinado. Alguma coisa precisa ser feita, porque um pouco de fermento vai levedar a massa. Se eu vejo um irmão, uma pessoa, tendo atitudes imorais, e ao mesmo tempo essas pessoas não são disciplinadas, o que acontece? Permissividade. Está fazendo? Vamos fazer também. E começa a ter cada vez mais coisas na igreja. Mais permissividade, mais imoralidade, mais pecado. Porque não há correção, não há disciplina. Então Paulo vai aplicar um conceito que Jesus estabeleceu. Aplique a disciplina. Só que a disciplina aqui não tem um fim para você destruir a pessoa. A carne seja destruída, mas que o espírito seja salvo. Então a disciplina com o caráter de providenciar salvação, providenciar o bem, tanto para a pessoa que está sendo disciplinada, tanto para a igreja que está vendo a disciplina acontecendo. Então, olha como Paulo responde a essas coisas. Versículo 9, capítulo 5. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões e idólatras. Pois nesse caso, vocês teriam saído do mundo. Mas agora, escrevo a vocês que não se associem com alguém dizendo-se irmão, ou devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ladrão, nem mesmo com alguém assim. Verso 13. Puxe fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Então Paulo está mostrando que a conduta precisa ser distinta. Não se associem com imorais, que se dizem cristãos, mas continuam na sua imoralidade. E como é corrigido? Não. Nada disso. E você leva mais um irmão para divertir? Não. Nada disso. Aí você leva para a igreja? Não é nada disso. Seguindo os conselhos que Jesus deu. Com esses não se associam. Expulsem no meio de vocês a aplicação da disciplina da igreja, que estava faltando. Então, como Paulo responde essas questões? Com a palavra, com o Evangelho. Esse é o modo que Paulo vai lidar com essas coisas. Próximo problema. Pendências judiciais entre os cristãos, no capítulo 6. Verso 1, Paulo vai levantar o problema, e nos versos seguintes ele vai aplicar com o Evangelho a solução para esse problema. Verso 1, capítulo 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? O que provavelmente estava acontecendo ali? Brigas entre irmãos, que poderiam ser levadas ao tribunal, e antes mesmo deles tentarem resolver na igreja, já levavam direto ao tribunal. Ah, é? Então eles julgou, vou processar. E processo de novo. Aí na semana seguinte está no tribunal, um irmão com o outro, e quem está julgando é um juiz que não sabe nada sobre aquilo. Então Paulo está dizendo, vocês estão levando isso rapidamente para o tribunal. E isso, de alguma forma, é uma incoerência com o que deve acontecer dentro da igreja. Verso 2. Ou vocês não sabem que os santos amam julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Paulo está dizendo, essa conduta é uma conduta incoerente com a igreja. Porque nós queremos julgar o mundo. Então como? A igreja vai julgar o mundo? Se nem questões simples entre vocês conseguem julgar. É uma vergonha. Isso é uma vergonha para a igreja. Se nem as questões simples podem ser resolvidas, que dirá questões do mundo? Então calma aí. Vocês precisam tratar
igreja primeiramente, para depois ter uma reconciliação. Ele lança essa bola, fala do problema, e agora ele vai dar a solução. E a solução de Paulo nesse tema, gente, é o Evangelho encarnado, impressionante, esclarecedor. Olha o que ele vai dizer sobre isso no versículo 7. O simples fato de moverem ações um contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Meus irmãos, olha como Paulo lida com isso. Imagina só uma situação de um novo, tendo uma dívida com outro, e aquilo não tem uma conversa sobre aquilo, ao invés de levar para a justiça. Por que não perde essa guerra? Porque perder essas guerras talvez seja ganhar, e ganhar talvez seja perder. Aí você vai para a justiça, rota gritante, processos, e no final você ganha. A juiz fala, você ganhou. Aí você levanta lá, ganhei. E depois a igreja está destruída, irmãos destruídos, amizades totalmente rompidas. Paulo está dizendo, por que vocês não sofrem a injustiça? Por que não levam prejuízo? Para fazer com que a paz prospere no meio de vocês. E quando Paulo fala isso é o Evangelho. Porque Cristo sofreu prejuízo para que o seu povo recebesse as bênçãos. O apóstolo Paulo sofreu os prejuízos para que aquelas igrejas recebessem a palavra ministrada. Então, olha como o Evangelho ele é totalmente contracultural. Enquanto os ímpios, aqueles que não têm a sabedoria de Deus, estão correndo para os tribunais, processando, eu vou ganhar, não importa se você me fez mal, você precisa me pagar, me restitui centavo por centavo. Paulo diz, por que vocês não fazem isso? Bota a cabeça para pensar. Essa guerra precisa ser travada. Haverá mais prejuízos ou benefícios. Então ele faz as pessoas pensarem sobre isso. Então ele responde a essas questões com o Evangelho. E é duro escutar um tipo de coisa desse. Imagina só você padecendo de um prejuízo que você tomou e você é levado a refletir sobre o prejuízo e falar, eu vou tomar um prejuízo. Mas para que o Evangelho avance e a paz seja estabelecida, não é fácil. No capítulo 6, ele volta com as questões de imoralidade sexual. Versículo 12, estamos no fim. Todas as coisas me são lícitas. Se vocês perceberem, está entre aspas. Era uma linguagem comum. Lembra que Corinto é a permissividade? Você é livre para fazer as coisas. Inclusive, para lá com a mulher do seu pai. Então, tudo aqui é lícito. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo. E aqui o contexto é de imoralidade. Paulo vai dizer então, no versículo 13, no final dele, porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem. Cristo morreu e ressuscitou, e vocês morreram com Cristo, a vida de vocês não pertence mais a vocês, inclusive o corpo. Não é mais uma questão de propósito de vida. Não, eu me converti e meus propósitos agora eu vou colocar diante de Deus. Então o seu corpo também está diante de Deus. Aquilo que você faz com ele precisa ser feito diante de Deus. Então ele vai chamar essa responsabilidade para aquele corpo, respondendo com o Evangelho. Em algumas situações, alguém poderia responder, olha, não faço isso não. Talvez alguém pegue uma DST, vai morrer com AIDS, vai morrer com alguma coisa, vai ter problemas. Isso coloca medo nas pessoas. Isso coloca medo. Eu lembro de uma vez na escola, gente, isso aqui é terrível. Eu estava no 8º ano na escola. A gente foi conduzido a uma palestra no centro de Nilópolis sobre sexualidade. Tinha 13 anos. E os responsáveis pela palestra nos mostraram fotos absurdas sobre doenças venéreas.
Quando saiu dali, todo mundo, caramba, nunca foi isso na minha vida. Aquilo colocou medo. Mas a pergunta que fica é, isso é suficiente? Acho que não. Em toda a embalagem de cigarro tem fotos terríveis sobre o que acontece com as pessoas. Semana retrasada, eu estava com meu filho na rua e tinha uma embalagem de cigarro no chão. E tinha uma foto de uma pessoa com os dentes, parecia um monte de dedo. Ele falou, pai, o que é isso? Eu falei, bom, é o que acontece com as pessoas que fumam cigarro. Aí, por que as pessoas fumam? Então, é lógico. Falar sobre doenças pode ser interessante, mas isso não é suficiente, não é a resposta completa para o corpo do homem. O seu corpo pertence a Jesus Cristo. Isso é suficiente. E Paulo não está interessado em ter discursos mais bonitinhos e tranquilos. Ele vai direto para a resposta, para o centro do problema e dando a verdadeira resposta sobre aquilo. No capítulo 7, sobre matrimônio, divórcio, solteirice e a parte das viúvas. Olha o problema que está acontecendo ali. Versículo 1 do capítulo 7. Quanto ao que vocês me escreveram, eles escreveram isso. É bom que o homem não toque mulher. Imagina só, pessoas daquela cidade que tinham essa vida promíscua, permissiva. Elas vão para a igreja, se convertem. Qual é a primeira situação delas? Nunca mais faço isso na minha vida. Nunca mais faço isso, porque isso é terrível, é imoral. Mas Paulo, ele vai responder que o ato sexual tem um lugar no povo de Deus. Que o ato sexual em si não é algo pecaminoso, como eles faziam antes daquilo. Então ele diz no verso 2: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, não é para ter muitas mulheres, muitos maridos, como acontecia antigamente. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao marido. Versículo 5. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, com muito consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, ou não tenha domínio próprio. Então, homens daquela localidade já não queriam ter relações com suas esposas. Por quê? Tinham uma vida imunda, passada. E aquilo se tornou algo muito ruim, né? A visão sexual, não, o sexo é aquilo que a gente fazia antigamente, aqueles rituais. Posso dizer, não é assim. Até nisso, o Evangelho responde. O homem deve ter a sua esposa, a esposa o seu marido, e um não deve privar o outro, não ser por oração, que seja em consentimento, para que Satanás não os tente. Paulo respondendo todas as coisas no Evangelho. Isso me lembra muito Jesus Cristo no deserto. Satanás vindo com a Bíblia, tentando o próprio Senhor. Jesus vindo também para a Bíblia dizendo: está escrito, é isso, isso e isso. Com isso, meus queridos, eu quero encorajá-los de fato a pensarem, a doutrinar realmente a mente, para que as nossas respostas para qualquer coisa do mundo seja o Evangelho. O Evangelho é a resposta para problemas de família, para problemas de relacionamento, para o dinheiro, para filhos, casamento, para comprar um celular. Algo tão inútil às vezes. Eu tenho que ver o Evangelho para comprar um bom celular? Tem, porque talvez a motivação do seu coração seja errada para aquilo. Uma roupa. O Evangelho, ele domina todas as áreas. Então Paulo nos dá um direcionamento para todas as questões da vida. Nós temos o Evangelho. E isso é maravilhoso, seguindo o próprio conselho e a própria vida do Senhor Jesus Cristo. Que diante dessas coisas, devemos pensar, de fato, sobre como estamos respondendo às questões do mundo. É com o Evangelho de fato? Ou lá dentro do nosso coração existe aquela fagulha sobre conceitos mais mundanos? O Instagram, Facebook, dinheiro, a visão de sucesso, a visão de família, a visão de serviço.
tem sido conformada à imagem do Evangelho ou ainda tem resquícios? Paulo responde para o Evangelho, porque o Evangelho é vida. Ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de toda criatura. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Evangelho supre todas as nossas necessidades. Senhor, o Evangelho é completo, é maravilhoso. É maravilhoso a Tua mensagem, Senhor. Diante dessas coisas, que os nossos corações, que a nossa mente, examine as intenções, examine os planos, a fazeres, e que o Evangelho domine a nossa vida, domine as nossas compreensões, modificando as nossas visões, derrubando ídolos e trazendo a verdadeira mensagem, o verdadeiro sentido sobre a vida e todos os seus aspectos. Senhor, o Evangelho é vida, e aqueles que vivem sobre o Evangelho vivem em abundância. Que vivamos em abundância, Senhor. E, mais uma vez, eu agradeço. Obrigado pelo Teu Evangelho. Ele é maravilhoso. É assim que oramos. Em nome do Filho. Amém.